Bom dia. Muito obrigada por estarem aqui, né? Vamos lá começar esse treinamento. Eu estou aqui também, assim como vocês, né? Que eu também participo, sou voluntária também, minha parceira a Ju, no primeiro e no terceiro domingo do mês. Então, eu acho que desde maio, né, Ju? Você está um pouquinho antes, né? E verificando também esse contexto, né, que é receber a criança, quando é a primeira vez dessa criança, né, em contato com a gente. No início estava no berçário, então a gente já começa pensando que é muita transição, né? Transição não só do berçário para a salinha de 2 anos, mas uma transição também de um bebê para uma criança de 2 anos. Então, a palavra que eu vou trazer aqui para vocês, o que a gente vai verificar, vai analisar, vai refletir, é sobre como essa criança é vista a partir dos 2 anos, porque é uma transição não só para a gente que está recebendo ela, que vem do maternal, mas é uma transição para ela também, é uma transição muito importante para a própria criança, certo? Então, olha só, Françoise Doutor é uma psicanalista francesa, que ela foi uma das primeiras a atender criança na França, em psicanálise. Então, ela dizia assim, que como o adulto, ela ama, ela odeia, ela sofre, ela goza, e como ele, a criança pode falar em seu nome, ela compreende tudo, desde a aurora da sua vida. Por que eu trouxe essa frase aqui, que, na minha visão, é muito importante? A gente tem que entender que é uma criança, mas é um adulto a de vir. É um ser, é um sujeito que ama, que odeia, que sofre, que se alegra, que pode falar em seu nome. Essa criança, ela já fala de si nessa idade, ela já fala o que quer, o que não quer. Então, é muito importante que a gente respeite essa criança como um sujeito, como uma pessoinha pequena, porém uma pessoa que tem as suas vontades, que tem os seus desejos, que tem os seus incômodos, né? A gente tem que entender que a gente está recebendo ali uma pessoa, independente da idade, independente do tamanho, do contexto que ela vem, é uma pessoa. Então, partindo desse princípio, ela merece o respeito, assim como todas as pessoas, né? Não é a filhinha de fulano, a criancinha. Não, é uma pessoa. E como ela deve ser tratada, sendo a pessoa que ela é, né? O respeito que ela merece ter. Por isso eu achei tão importante. Eu gosto muito dessa psicanalista porque ela vai, todos os livros que ela escreve, ela vai trazendo essa concepção para a gente de que a gente deve olhar para essa criança, olhar para essa história e respeitá-la como um sujeito, como um adulto há de vir, né? O adulto, uma criança que será um adulto, porque a gente tem mania de não respeitar a criança nos seus quereres. Não, criança não tem querer. Não, criança não sabe de nada. Não, ela sabe de acordo com o que ela tem ali à sua disposição, né? E também, falando sobre desenvolvimento, eu achei importante a gente pensar um pouquinho o que a psicologia traz para a gente sobre a psicologia do desenvolvimento. Jean Piaget é muito conhecido, principalmente na pedagogia, né, Raquel? Com certeza, Carol, né, conhece muito bem. E ele era um biólogo e ele vai fazendo estudos sobre os processos maturacionais. E ele vai entendendo cada estágio da fase de desenvolvimento da pessoa. Então, ele é biólogo e vai se tornando ali um psicólogo por conta dos estudos que ele vai fazendo acerca do desenvolvimento humano. E o desenvolvimento que ele vai observando é a partir de como vai funcionando o pensamento da criança em cada fase. Eu trouxe aqui as duas principais para nós, que é a sensório-motor. Por que eu trouxe a sensório-motor? Porque a criança que chega para a gente na salinha de 2 anos, ela acabou de fazer 2 anos. Então, ela está nessa fase de transição, certo? Então, nessa fase, a criança está explorando o meio físico. Vamos pensar um pouquinho. Ela está adquirindo motricidade, ela está se tornando mais independente no andar, no correr.
Então, ela tem possibilidade de explorar mais o que está ao seu redor, né? Então, ela está explorando o meio físico através de seus esquemas motores. A principal característica desse período é a ausência da função semiótica, que é a criança não representa mentalmente os objetos. Então, a partir daqui, ela já vai começando, né, o que eu falei sobre o pensamento, ela já vai começando a aprender a representar mentalmente as coisas, as situações. Ela vai começando a entender, é uma cadeira serve para sentar. É a partir desse período, a partir dos 2 anos, que ela já vai entendendo que uma coisa serve para a outra, e isso ela vai conseguindo representar mentalmente as imagens, os objetos e tudo mais. Quando ela já, nos 2 anos, que ela vai para o período pré-operatório, é aí que ela é capaz de simbolizar melhor isso que a gente está falando, dessas aquisições, né, de simbolismo, significados e significantes, de evocar objetos ausentes, estabelecendo diferença entre significante e significado, o que possibilita a distância entre o sujeito e o objeto por meio de imagem mental. A criança é capaz de imitar gestos, mesmo com a ausência de modelos. Quer dizer, aquilo que ela foi aprendendo do ambiente, ela já consegue armazenar na sua mente. E ela já vai conseguindo pensar através disso que ela vai internalizando. Então, o momento que a gente recebe essa criança é esse aqui, quando ela já é capaz de simbolizar, né, capaz de pensar que vai ficar na salinha com a gente, mas que a mãe não vai estar lá, que é uma questão um pouco mais sofisticada, que eu vou falar um pouco mais à frente, tem outro psicanalista que fala sobre a capacidade de estar só, de ficar só, né? Que é uma questão um pouco mais sofisticada para essa criança que está entrando nos 2 anos, mas que a gente vai falar mais à frente. Então, aqui, o que eu estou querendo dizer é uma questão assim, do desenvolvimento da criança, né, a fase que ela se encontra quando a gente recebe essa criança, certo? Aqui eu trouxe um pouquinho sobre Donald Winnicott, outro psicanalista britânico. Esse é da escola inglesa de psicanálise. Eu gosto muito, eu sempre estudo muito François Dolto e o Winnicott. Eu gosto muito da forma como eles trabalham, como eles entendem. Donald Winnicott, ele foi pediatra e psicanalista. Então, a vivência dele com criança foi muito grande. Ele trabalhou com criança depois da Segunda Guerra Mundial, então ele trabalhou com criança que ficou sem os pais. E o trabalho dele é muito extenso e muito, muito interessante. Mas o que eu trouxe de principal aqui para a gente, a teoria dele tem muita coisa, desde a lactante, desde a gestação até a adolescência, a vida adulta, então é muito extensa. Mas o principal aqui é como ele traz as fases de desenvolvimento da criança. No início, ele chama de dependência absoluta, né? Um pouco óbvio, claro. O ser humano é o único animal que ele depende exclusivamente do humano, porque senão ele morre. Se não tiver alguém para cuidar, para amamentar, para higienizar, ele morre. É o único animal, né, que depende absolutamente de outro para se desenvolver. E aqui a gente vai entender que essa fase dessa dependência absoluta vai até aproximadamente 2 anos. Aí depois vem a dependência relativa, que é onde nós estamos lidando com as crianças, que é a fase em que ela começa a encontrar o self. O self significa o eu, a forma como ela se vê. É a fase como começamos a encontrar o self separado do outro. Porque até então, nessa fase da dependência absoluta, a criança ela vive num mundo onde é ela e o cuidador, a mãe, né, ou o substituto, é como se fosse um só. Não tem diferença entre um e outro. É a mãe, o mundo da criança é um mundo muito entre os dois, em que é tudo muito bom, né? Ela está com fome, vai lá, alguém alimenta. Ela está precisando de alguma coisa, ela reclama, demanda, o outro faz. Essa dependência absoluta dá para a criança uma sensação de que o mundo é só aquilo ali.
é esse mundo que vive os dois, né, nessa díade, e que não tem muita coisa lá fora. Tanto é que o convívio social nessa fase é muito reduzido, né, que é entre familiares. A igreja é pouco, mas ainda assim no berçário, muitas das vezes a mãe está muito próximo. Mas, enfim, psiquicamente falando, é um mundo muito fechado, muito simbiótico entre mãe e filho. Quando passa para a dependência relativa, que é quando a criança vai observando que existe outro mundo, um mundo lá fora, um mundo maior, onde ela consegue se diferenciar desse mãe e bebê, porque ali nessa dependência absoluta, existe o termo de uma extensão da mãe. É como se a criança não se diferenciasse. Quem sou eu, quem é a mãe, quem sou eu, quem é o outro. É um só. Por isso dessa dependência absoluta, desse mundo, né, unitário, não tem muita diferenciação. Quando parte para a dependência relativa, é que ela já se vê um pouco separada. Separada, ela entende que ela é um ser, a criança é um ser que tem um self, né, um eu, separado do outro. É a partir daqui que ela vai entendendo que tem essa distinção de ser, né? Ela vai começando a explorar, ela vai começando a ter mais curiosidade, conhecer o mundo externo. Então, é nessa fase que ela chega na salinha de 2 anos, é onde ela começa a entender. Mas tem uma questão, essa transição dessa fase, ela é um pouco dolorida para a criança, porque essa separação aí dessa díade, dessa simbiose muito fundida com a mãe, ela é dolorida. Dói ter que a mãe sair de perto e ficar 2 horas na salinha com pessoas que ela não conhece. Não é simples assim, né? Então, nessa dependência relativa a o eu e ao outro, envolve a utilização de objeto transicional. O que é esse objeto transicional? Tem uma criancinha específica na nossa sala? Eu posso falar nome, né? Todos nós conhecemos? Sim, sim. Tá certo. Tá, um menininho, um Joãozinho, ele teve um pouquinho de dificuldade, não tão grande, de entrar na salinha, não sei com vocês lá, mas assim, ele ficava tristinho, ele não teve uma dificuldade assim extrema que a mãe teve que ficar lá. A mãe chorava mas ele ficava bem tristinho. E aí ele encontrou um homenzinho, né? A Ju sabe, quando falar disso, a Ju já vai saber qual é. Ele encontrou o homenzinho. E agora, quando ele chega na sala, a primeira coisa que ele faz é procurar esse homenzinho, porque aí ele se sente bem nesse lugar. Ele se sente bem na sala, porque ele já chegou e ele se identificou com esse homenzinho e ele consegue ficar bem. Então, o objeto transicional é o objeto que traz para a criança uma sensação de segurança, uma sensação de bem-estar. Então, ele fica bem ali naquele lugar se ele tiver esse homenzinho. Quando alguma criança vai pegar esse boneco, esse homenzinho, nossa, é um custo. É difícil. Por que eu estou falando isso? A gente tem que entender que isso, para cada criança, é uma questão de uma segurança, é de estar bem ali naquele lugar. E se outra criança pegar, ele vai sofrer, é difícil para ele. Então, a gente tem que entender também que nem tudo tem que ser assim tão dividido. Porque a gente acha que o correto, não, vamos dividir, né? Vamos dividir tudo. Mas só porque a gente vê que tem objeto ali que é querido da criança, que faz parte dela estar bem naquele ambiente. Então, dá para a gente ir negociando também com outra criança. Não, deixa esse aqui com o Joãozinho. Vamos pegar outro homenzinho? Vamos ver outra? Ó, esse... Porque senão ele não vai ficar assim tão seguro, porque aquele objeto representa segurança. Então, o objeto transicional é esse objeto que dá para a criança uma sensação de acolhimento, de segurança, que remete à segurança que tem lá na casa dele. Entende? Então, por isso que é tão importante que as crianças tenham esse objeto. Tem criança que não gosta, tem criança que já carrega uma fraldinha, que já carrega, né, vai para a escola, carrega um bonequinho que é querido, né? Então, é importante a gente respeitar esse objeto, porque é como se fosse uma representação da casa,
da mãe, né? É isso que eu falei anteriormente, a capacidade de estar só. Então, por exemplo, a criança ela pode ficar só se ela tiver com esse objeto, porque vai trazer a segurança que aspectos familiares da casa, do lar, traz para ela. Então, nesse momento, é que eles vão carregando esses objetos. É preciso, porque está nessa fase de transição. O indivíduo começa a buscar o ambiente, buscar no sentido de conhecer. Ele tem mais criatividade, né, sobre o que está ao seu redor, porque antes ele vivia no mundo da casa dele. Ele conhecia a casa dele, a mãe, alguns irmãos, outros não, mas ele conhecia um lugar. Agora ele está saindo desse lugar, então ele tende a ter mais curiosidade. E ainda necessita de cuidados de alguém. Ele está em uma dependência relativa, né? Ele ainda precisa. Então, dos 2 aos 5 anos, essa criança ainda precisa de um cuidado, seja de higiene, de alimentação, para não se matar, né? Porque criança, se ficar sozinha nessa fase, se ficar sozinha, o cuidado é para não deixar que aconteça algo sério, porque a criança se mata mesmo, se vê a janela aberta, ela se joga, porque não tem noção do risco, né? É uma dependência relativa. E rumo à independência, que é depois dessa fase, é o estabelecimento dos relacionamentos do indivíduo com objetos baseados no princípio da realidade. O que seria esse princípio da realidade? Por exemplo, a criança, quando nasce, ela não tem distinção do que é certo, do que é errado. Nessa fase da dependência relativa, ela não tem distinção ainda do que é certo, do que é errado. Então, tudo que a criança vai fazer, ela vai pensar no que é bom para ela, no que é cômodo, no que vai satisfazer a necessidade dela, no que vai trazer algo prazeroso para ela. Tudo que a criança vai fazer é pensando no que vai ser bom. Só porque daí vai chegando um momento em que ela vai se deparando com um princípio da realidade. O princípio da realidade é o quê? Não pode fazer tudo que você quer. Tem regra. Você não pode fazer isso só porque você quer. Você não pode bater no seu coleguinha. Você não pode empurrar seu coleguinha para pegar o objeto só porque você quer. Então, esse rumo à independência, que é um pouquinho depois, depois dos 7 anos, é onde a criança já conhece esse princípio da realidade. Ela já baseia os seus relacionamentos sabendo discernir um tanto do que é certo do que é errado, aspectos de um convívio social mesmo, coisa que criança dessa idade ainda não tem. Não, a gente tem que estar ali, a gente enquanto cuidador, enquanto mãe, enquanto responsável, o nosso papel é de ensinar mesmo, né? Bom, então eu trouxe um apanhado do que o Winnicott fala sobre o desenvolvimento da criança. Aí, eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre o contexto vivido pela criança entre os 2 anos aos 3 anos, que aí agora eu vou focar nesses 3 pontos. O contexto vivido, os aspectos comportamentais dessa fase e os aspectos emocionais. Bom, eu trouxe um pouquinho de conceitos, coisas mais teóricas, né, que eu trouxe da psicologia. Agora a gente vai pensar um pouquinho, refletir, o que essa criança vive na sua casa. Vamos fazer certas reflexões acerca do que essa criança vive ali na sua casa. Geralmente, aqui no IPC, as crianças não frequentam a escola ainda, né, dessa idade. Muitas crianças já vão. As minhas, por exemplo, foram com 1 ano e meio, né? Mas cada família tem a sua necessidade. A maioria das que chegam até a salinha não frequenta escola ainda. Então, o que significa? É difícil para elas se separarem, nem que seja 2 horas, da sua mãe ou dos seus familiares para estar num lugar como esse, que é parecido com uma sala de aula, né? Que tem lá a sua rotina, tem a hora da peta, a hora da brincadeira, a hora da leitura, né, da história, a hora da oração. Então, a criança não está muito acostumada com isso ainda. Quando eu falo para a gente fazer reflexão sobre isso, é para pensar o que essa criança está vivendo lá na casa dela, né? Primeiro, essa criança ainda não foi escolarizada. Ela não passou por essa situação de
de adaptação mesmo, num meio assim mais escolar. Quando a criança já passou, a gente percebe que é mais fácil, né, que ela está mais adaptada, mas enquanto isso, não. Então, olha só, ela acabou de se tornar uma criança mais independente, ela era um bebê, até pouco tempo atrás ela era muito bebezinha, ela estava numa situação em que recebia tudo na mão, a mãe ou o cuidador, né, substituto, à sua disposição o tempo todo. Então, isso significa que, emocionalmente, essa criança está dependente desse cuidador, dessa mãe, dessa pessoa em que ela confia, né? O principal que eu quero colocar aqui para vocês é que ela confia em uma figura, em uma pessoa. E aí chega aqui na salinha, geralmente eu e a Ju, ou quem está, né, nos outros horários, falo por mim e pela Ju, né? Quando a gente vai receber, somos pessoas muito estranhas, somos pessoas muito diferentes, que ela vai chegar. Vou dar um exemplo para vocês. Tem mãe que acha muito ruim, por exemplo, quando sai com a criancinha dessa idade, e a criança vai para de trás da perna, a criança não quer falar oi, não quer falar bom dia, e a mãe, nossa, gente, que menina mal educada, não sei o que eu faço com esse menino. Mas não é tudo muito novo, né? Por que uma criança de 2 anos tem que ser tão educada? Mentira, não vai ser, né? Porque ela está aprendendo a educação. Se ninguém ensinar, ela não vai ser. Chegar, oi, bom dia, né? Onde ela vive num meio que está só as pessoas que ela tem mais intimidade. Mãe, pai, avós, tios, irmãos. Hoje em dia, a nossa família é uma família muito restrita, né? Antigamente tinha convívio com muitas outras pessoas. Hoje em dia, a nossa família restringe em mãe, pai, irmãos e avós, e olhe lá, avós, né? É verdade. É verdade. Mas hoje em dia a gente vive muito nessa questão dessa família nuclear. E o que é segurança para a criança é o que a mãe passa para a criança, que é seguro. Então é muito importante a gente orientar os pais, né? Eu vou fazer aquilo que você me pediu, dos pais mostrarem para essa criança que confia na salinha onde essa criança vai ficar. Porque a criança confia naquilo que os pais confiam, naquilo que a mãe confia. O que é seguro para essa criança é a mãe. O que é seguro é aquele ambiente onde ela vivia. Esse ambiente que ela está agora é muito novo, então não é fácil para a criança ficar tranquilinha nesse ambiente, né? Por mais que tenha distração, tenha brinquedo, é muito colorido, é muito bonito, ainda assim, são pessoas estranhas. Então, eu estou falando desse primeiro contato, né? Então, isso que eu falei agora, eu já falei um pouquinho do contexto social, que é um contexto social mais restrito da família, né? Poucos convivem com primos, assim, dessa idade, né? Poucos convivem assim com mais primos, com tios, é um convívio, é um contexto social ali. A família é o primeiro contexto social da criança. Depois dessa idade que ela vai ficando maiorzinha, que os pais vão saindo mais, aí vem a igreja, vem familiares, mas o primeiro contexto social da criança é a família. É reduzido ali entre mãe, pai, irmãos, e quando há tios, avós, né? Mas é muito reduzido. Então, o que é seguro para essa criança, o que ela está aprendendo, está ali naquela família. Então, ir para um outro lugar requer de uma adaptação, né, diferente. E a sensação de segurança, né, a sensação de segurança que ela tem é nessa família, é com essas pessoas. Encontrar pessoas, por mais que a gente chegue sorrindo para essas crianças, ainda assim somos estranhos, né? E quando eu falei anteriormente da capacidade de estar só, isso é uma habilidade um pouco sofisticada. Com essa idade dos 2 anos, tem criança que tem mais essa capacidade, sim. Tem crianças que não. Mas a gente entende que o desenvolvimento de cada um é único, cada criança vai desenvolvendo a sua maneira. Então, tem criança que vai chegar, que vai ficar bem, né? O que significa essa capacidade de estar só? Resumindo, é quando a criança se sente bem, se sente segura, mesmo estando longe da figura principal de segurança para ela, que na maioria das vezes é a mãe.
É um processo que acontece de uma internalização da figura materna, onde a mãe vai emprestando para a criança. O ensinar é como se fosse emprestar para a criança o seu conhecimento, a sua segurança, vai emprestando o que é dela, né? A Winnicott fala, empresta o seu próprio self para a criança para que ela possa se desenvolver. Vai emprestando o que é seu para que a criança vá conseguindo se desenvolver em outros meios. Então, a criança ela vai ter essa capacidade de estar só quando ela tem internalizada essa figura. Então, ela está com outras pessoas, mas ela sabe que mesmo que a mãe não esteja nesse mesmo ambiente, a mãe vai voltar, a mãe vai estar com ela depois. É essa segurança que os pais vão passando para a criança para que ela possa estar em outro ambiente, mesmo que longe da mãe, dessas figuras. Por isso que é tão importante o objeto transicional, porque nesse objeto transicional é uma segurança externa, né, um objetinho que também remete essa figura. Não é toda... Gente, tem adultos que não têm essa capacidade. Não é só a criança, mas tem adultos que têm dificuldade, não têm essa capacidade de estar só, que é muito difícil. Então, assim, é uma questão de desenvolvimento, cada um vai adquirindo a sua no seu tempo, mas que a gente precisa respeitar também. Eu citei o exemplo de uma criança que, pelo menos comigo e com a Jo, ela não ficava sem a mãe e o pai na sala. Quando foi para a salinha de 3 anos, ela entendeu, deu clique, não, agora eu tenho 3 anos e agora eu vou ficar sozinha, porque lá na salinha de 3 anos ela via que tinha muitas crianças que ficavam sozinhas, então ela ficou. Eu fiquei pasma de ver os pais indo buscar na outra sala. Na verdade, eu fiquei com ciúmes também, claro. A criança, os pais na fila para buscar a criança sozinha. Não é? O problema é comigo, né? O problema sou eu, né? Super, super. Ela me falou, não, agora eu tenho 3 anos. Que a mãe levou ela lá para... Porque eu peço, né? Traz aqui, deixa eu dar um beijo. Aí ela, não, agora eu tenho 3 anos. Então eu fiquei sozinha. Que bom, né? Que bom que sua etapa de desenvolvimento foi aos 3 anos, né? Porque dói na gente. Com certeza, com certeza. Com certeza, porque tem esse aspecto também, né, Raquel, dessa salinha de 2 anos ser uma transição para as outras, para as posteriores, né? Para que elas possam se entendendo e se sentindo bem também ali nesse ambiente, né, do IPC Kids, para seguir para as próximas etapas. Então, olha só, quanta transição, né? É uma transição de bebê para criança, é uma transição de casa para um ambiente onde não tem familiar, onde fica mais com outras pessoas, outros cuidadores, e também lá, né, ela vai ficar ali para próximas etapas. Mas, enfim, cada criança vai atingindo o seu desenvolvimento, não significa que é patológico, que tem alguma coisa errada, que não, cada uma tem a sua fase de desenvolvimento. E como a gente viu com essa criança, né, deu certo com 3 anos, que bom, aleluia por isso. A sensação de segurança, bom, era isso que eu queria falar, né? Principalmente sobre a segurança que ela tem, é muito entendida pela criança, pela segurança que os pais passam para ela de estar naquele lugar, né? Bom, vamos falar um pouco sobre os aspectos comportamentais. Nessa idade dos 2 anos, essa criança, ela descobre que ela tem uma autonomia motora. Então, é uma criança muito ativa, com muita atividade, né? Que pula, e vai no escorregador, e procura outra coisa. É uma criança que não para. Mas por quê? Nossa, ela é hiperativa. Né? Nossa, essa criança ela tem algum problema. Não, ela está descobrindo que ela pode correr, que ela está descobrindo a força dela, ela está descobrindo o poder dela de pular, porque é a partir dessa idade que ela consegue pular de um pé só, ficar um tempo de um pé só. Então, ela está descobrindo muita coisa.
Então, ela não vai mesmo ficar sentadinha, não tem jeito. Ela está descobrindo a força dela, né, Ju? A Ju fala do Gael, né? Nossa, ele bate muito forte, ele, né, entorta as coisas em casa e ele vai bater o tambor, é muito forte. Ela fica, filho, calma, devagar. Mas é porque é nesse momento que ele está descobrindo que ele tem força, que ele é muito diferente de antes, quando ele estava aprendendo a andar, segurando na mão. Já com essa idade, por exemplo, ele começou a andar com 1 aninho, então ele está tendo todo um cuidado, né, para ter uma destreza, para não cair, para aprender a levantar. Quando entra nessa idade, né, a partir dos 24 meses, a criança já entendeu que ela sabe andar, que ela pode pular, que ela pode correr. Se tem uma coisa ali em cima, ela vai andar e vai pegar, porque ela pode. Ela não precisa mais ficar deitadinha esperando que alguém dê o objeto. Ela pode ir lá pegar. Então, é uma idade de muita atividade, descoberta motora, né, de força, de acrobacias, de cambalhotas e de passar ali naquele túnel. As crianças amam, né, aquele túnelzinho de pano. Então, e a partir daí também eles começam a ter o controle esfincteriano, o controle dos esfíncteres. Já ele começa, não significa que pode ser desfraldado nesse momento. Ele começa a entender a vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô. Não significa que a partir fez 2 anos, 24 meses, pronto, desfralda que já. Não, não é por aí. É um processo, né? Mas a partir desse momento, ele começa a entender que ele teve uma vontade e que é xixi ou que é cocô. Aos poucos vai entendendo que ele tem o controle dos esfíncteres. Na psicanálise, né, a gente chama de, tem as fases psicossexuais, que é fase oral, anal, essa, nesse caso aqui, é a fase anal. Não vou falar nada sobre esses conceitos, mas o que é importante nesse momento aqui é a descoberta motora, o que ele consegue. A Françoise Doutor, que eu falei no começo, ela vai falando assim, que a criança está apta a desfraldar no momento em que ela consegue subir as escadas, subir a escada sem segurar, subir uma escada, aquelas escadinhas que a gente limpa as coisas, sabe? Quando ela consegue subir essas escadinhas sozinha, consegue um pé num degrau, outro pé no outro, porque aí já é um desenvolvimento neurológico. Então, a partir desse momento, ela já começa a ter um conhecimento dos seus esfíncteres, é uma questão bem motora mesmo. E tem uma diferença entre o menino e a menina. A menina, ela tem esse desenvolvimento mais rápido, o menino demora mais. Então, muitas das vezes, quem tem menino e menina, né, Ju, vai percebendo que até o desfraude do menino é mais lento, porque o desenvolvimento dele é um pouquinho depois do que o da menina. É lógico que a menina é mais saidinha mesmo, né? Tem essa questão. Então, esses aspectos comportamentais é de muita atividade, de muita agitação. Então, quando a gente consegue fazer essas crianças ficarem sentadas ali e ouvir uma história, nossa, ó, é uma luta, né? Tem criança que não adianta você se esforçar, porque você coloca ela sentada, começa, ela vai sair, né? Então, eu penso, a Raquel vai falar para a gente melhor sobre isso, mas eu acho que não vale a pena você ficar correndo tanto atrás, né? E evita com que os outros que estão sentados escutem, né? Porque aí vai ficar disperso. Enfim, é um malabarismo ali, né? Bom, e os aspectos emocionais? Nessa fase, a criança, a partir dessa idade, que é a partir da fase anal, que ela começa a entender o que é ambivalência. O que é a ambivalência? Ambivalência de sentimentos mesmo. É a questão da diferença entre o amor e o ódio, principalmente, está feliz, está com raiva. Então, ela tem muitos sentimentos dessa maneira, por uma mesma pessoa, principalmente pela mãe, pelo pai, né? São sentimentos assim de muito amor, mas também de muita raiva. Então, a partir desse momento que ela começa a ter esses sentimentos ambivalentes, né? Que isso aqui leva para a vida inteira, essa ambivalência.
porque ela já está começando a entender mais de si, né? Como a gente falou anteriormente, ela começa a ver que ela é um sujeito diferenciado, que tem os seus próprios gostos, os seus próprios desejos, o que ela quer, o que ela não quer, né? É uma criancinha, mas ainda assim tem a sua personalidade, não é o que uma gosta que a outra também vai gostar. Então, a partir dessa idade também tem os sentimentos ambivalentes, de raiva, de muito carinho, mas ao mesmo tempo de muita raiva, né? A Françoise Doutor fala que a partir dessa idade que ela começa a dar vida, por exemplo, dar vida a um objeto, na mesma hora que ela dá vida, ela mata esse objeto, né? Essa diferença, né? Entre um ponto e o outro, né? Quando a gente fala de ambivalência, o principal é amor e ódio. Amor e ódio estão sempre presentes. Choros e birras, né? Uma coisa que assusta muito a gente. Bom, primeiro, quanto aos choros e birras, vocês viram que eu falei tudo sobre um contexto que ela vive, uma fase de desenvolvimento, né? Para a gente chegar nesse ponto e entender que o choro faz parte do desenvolvimento de qualquer pessoa. O choro é uma reação que o nosso organismo tem diante de uma situação que a gente não está feliz. Não só a criança, né? Tanto criança como nós mesmos. Só porque nessa idade elas choram mais, porque elas estão começando a entrar em contato com aquilo que, se não está do agrado dela, ela vai chorar. Lembra que eu falei mais cedo que a criança dessa idade, ela faz tudo para satisfazer o que ela quer, tudo para satisfazer a sua vontade? E a partir daqui, ela vai sendo educada e vão dando para ela sinais de que ela não pode fazer tudo que ela quer. Não tem jeito. Então, por isso dos choros e das birras. Os choros, na maioria das vezes, eles não são à toa. Pode ser à toa para você, de achar assim, nossa, gente, mas para que está chorando por causa disso? Mas a criança tem um motivo dela de estar chorando, ela não está querendo alguma coisa, está insatisfeita por alguma coisa, ela não queria ficar naquela sala, longe da mãe dela. Não é um motivo? É o motivo dela, mas a gente não pode também achar que é só à toa, né? Tem um motivo. Então, nesses momentos, elas vão chorar mesmo, e a gente tem que saber lidar com o choro no sentido de algo natural. Não é no desespero, porque se ela está chorando, ela já está desesperada. E se a gente fica desesperada, esse clima de desespero passa para todo mundo, fica todo mundo tenso, todo mundo desesperado. Bom, eu vou compartilhar com vocês que toda vez que termina o domingo, que foi um domingo assim tranquilo, eu oro e agradeço a Deus porque porque passamos bem, porque não tivemos tanto choro. Eu falo isso nas minhas orações. Porque é tenso mesmo, né, esses choros, a gente fica meio desorientado, sem saber o que fazer. Mas só porque nós ali, enquanto adultos da relação, né, no sentido de que a gente tem que ter mais maturidade emocional, a gente tem que lidar com esse choro no sentido de algo natural, de um corpo biológico, que é uma reação que chora mesmo, que dói, que não está legal. Claro que tem os choros que são excessivos, que são muito sofridos, que não dão para passar batido, né? Essa criancinha mesmo que nós falamos, que foi para 3 anos e ficou tudo bem, ela chorava de forma, assim, muito sofrida. E eu, a Ju, a Carol, a gente já conversou sobre isso, falou, gente, mas essa criança, ela está... como é que era a palavra? Não, ela está usando a mãe. Não, não era usando, era no sentido assim, ela faz da mãe o que ela quer, manipulando. Ela faz da mãe o que ela quer, ela chora, ela sabe que a mãe vai vir. Mas a gente também não está ali para adaptar essa criança numa escola. Esse contexto aqui é diferente de um contexto escolar, que essa criança é obrigada a ficar e a gente precisa de arrumar uma solução para ela. Porque se a gente insiste muito nesse momento, eu já conversei com a Raquel sobre isso, essa criança ela vai ter muita dificuldade, não só nessa salinha de 2 anos, como nas posteriores, porque vai ser uma experiência muito negativa, muito traumática. Então, a gente não pode querer forçar com que essa criança fique bem, se ela não está ficando. Porque não cabe a nós aqui, nesse momento, saber o que acontece lá na casa dela que não está bem. A não ser que essa mãe peça uma ajuda, né, Raquel?
ou que a gente fala, olha, não está legal, né? O que será que está acontecendo? Pererê, pererê. Só porque posso estar errada de não querer interferir nesse momento, né? Mas eu acho que não cabe a nós tentar entender essa questão ali que está muito no núcleo familiar, né? Só porque tem choro também, que é comum, que é natural, que ele vai chorar, porque não tá querendo se desprender ali, né, da mãe, mas que vai distrair, vai ver um brinquedo e vai ficar bem. Quando é assim, tá tudo bem, tá ótimo, né? Então, é uma demonstração ali de uma insatisfação natural. Essa semana eu encontrei uma criança, ontem até, no pequeno grupo, e ela não me falou oi, ela só falou assim: "Eu não queria ficar na salinha, né". Eu falei: "É, você não quis, mas ficou, foi tudo bem, deu tudo certo, a gente brincou, a gente contou historinha". No sentido assim, né: "Olha, no começo eu não quero mesmo, mas tá bom, eu fiquei, o que importa é que eu fiquei". E quando é esse choro, tá tudo bem. Bom, quando eu pus essa barra birras, é porque lá na salinha acontecem contextos também dessa forma, né. A criança tá ali brincando com alguma coisa e, de repente, veio outra criança e achou interessante e pegou o brinquedo. E aí começa toda aquela situação, né, que a gente tem que intermediar e cuidar, lembrando que nessa fase tem muita atividade, mas também tem muita ambivalência, e que isso aqui tudo não significa que seja um problema sério que essa criança está enfrentando, nossa, essa criança é problemática. Não, tudo é decorrente mesmo da fase que ela está vivendo. Né, os objetos queridos, que essa criancinha que eu falei do menino, né, aliás, eu queria muito achar esse boneco, porque teve uma organização na sala e o boneco sumiu. Ele chegou domingo, procurando, nervoso, abria a porta, ia nos baldes, assim, na caixa, procurando e não achava o boneco. Eu falei: "Ai, querido, vamos achar outro boneco, vamos tentar esse, vamos ver, né, ou vamos tentar outra coisa". Aí logo ele distraiu. Bom, mas o que eu tinha para falar com vocês sobre esses aspectos da criança de 2 anos eram esses aspectos, né. Se vocês acharam que teve alguma parte que poderia falar mais, vocês podem falar, tá. E eu queria só complementar com umas dicas da gente fazer com que a criança se sinta melhor ali naquele ambiente, né, na recepção, na chegada, ali na lida com elas, né, uma questão de um brinquedo que uma criança pega da outra, enfim. Essa criança, ela está vivendo tudo isso, mas é uma criança que escuta muito bem, que compreende muito bem. Então, se você olhar no olhinho dela ali, né, na altura dela, no olho dela, e falar: "Fulano, vamos fazer assim, assim, assim? Fulano, é assim, assim, assado?", principalmente chamando pelo nome, né, que eles se sentem bem sendo chamados pelo nome, e olhando nos olhos e falando de uma forma não grosseira, mas firme: "Olha, eu preciso que você faça assim, vamos fazer isso agora". Ela vai atender, ela vai aderir ao pedido, porque ela está vivenciando tudo isso, muita atividade, mas ela também está muito aberta a coisas novas, a receber, né, instruções, aprendizados, ela vai escutar. Então, assim, uma coisa que eu queria falar, principalmente para vocês menores, né, é que as crianças, você olhando nos olhos dela, principalmente porque a criança, se você está aqui, ela está ali, e você está aqui: "Fulano, fulano", ela finge que não é com ela, né, porque você ó lá, ó a distância. Então, para ela fingir que não é com ela, é muito fácil, né, ela vai falar assim: "Não, não é comigo não, não, deixa para lá". Agora se você vai lá: "Fulano, vamos fazer assim, fulano", falar no nome da criança e expor o que você precisa, ela vai te atender, ela vai receber o que você está querendo dizer. E o sorriso, né, ela sentir que você está ali, querendo estar ali, para servir, para ajudar, para estar com ela vai atender muito bem os seus comandos e conseguir, me fugiu a palavra, participar, né, interagir bem, dessa forma. Bom, era isso que eu tinha para vocês, muito obrigada pela atenção.